Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, seguimos aqui com mais um vídeo, dando sequência ao nosso projeto Salmos. Hoje, meditando, refletindo no Salmo 46, em algumas versões bíblicas do Salmo 45, 46. Mais um dos Salmos dos filhos de Coré, onde nesse Salmo o salmista faz uma exaltação a Deus como o refúgio e proteção, como fortaleza, como ele bem começa no versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre encontrado nos perigos. Nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que a partir do momento que nós passamos a existir nesta vida, e o passar a existir significa a partir daquele momento, daquele encontro, daquele óvulo com aquele espermatozoide no ventre de nossas mães. Ali para nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, ali começa a vida. Então ali começa o perigo. E principalmente nesses dias atuais, porque nós sabemos que o mundo aí fora sem Deus, apóstata, pagão, paganizado, odeia a vida cada dia mais. O ser humano cada dia mais odeia o ser humano. E quão está sendo cada vez mais a predisposição do ser humano por eliminar com a vida humana o quanto mais cedo possível. E esse quanto mais cedo possível, vocês sabem de que eu falo aqui. Eu não posso pronunciar a palavra que o algoritmo pode trazer problemas para esse vídeo. O perigo já começa aí. O perigo já começa na concepção. O perigo já começa em vãs ideologias que empurram na cabeça dos homens e das mulheres desse tempo que muito mais feliz é você ser pai de pet, ter um filho bichológico, do que uma criança à sua imagem e semelhança. Então, se eu, um homem de 54 anos, de quase 54 anos, que tive a graça de nascer em uma época onde uma vida era bem-vinda para um marido e uma esposa, dentro de um lar de uma família. Mais de meio século depois, hoje nós vemos que já não é bem assim. São criticados os que se abrem à vida, são atacados por aqueles que odeiam a vida. Então, os perigos existem. Desde a nossa concepção até o dia do nosso natural declínio, que é a nossa morte, que também está cada dia mais sendo aviltada. Hoje já existe cada vez mais forte, mais vivo e latente no meio da sociedade mundial e brasileira, um incentivo a uma outra metodologia. E eu creio que todos devam saber do que eu estou falando, que está sendo cada vez mais incentivada, a ponto de que um país na Europa, a Holanda, lá eles já estão querendo legalizar a IoT para crianças, porque já existe para adultos, já existe para jovens, eles querem chegar agora na faixa das crianças. Então, a vida humana hoje é um grande perigo, mais do que nunca. Se naqueles tempos do salmista, o grande perigo para eles eram os povos estranhos que vinham combater contra Israel, contra o povo de Deus, nos dias de hoje, o perigo é você ser um ser humano. O perigo é você ser a favor da vida e lutar pela vida.
Então, todo dia é dia de batalha, todo dia é dia de luta. Todo dia o inimigo que trabalha por trás dessas mentes e corações perversos, pervertidos, infelizes, porque não amam a sua vida. Então, se eu não amo a minha vida, pouco me importa, eu desprezo por inteiro, por completo a vida do outro, eu vou fazer guerra a essa vida também. Porque se eu não me amo, por que amar o outro? E assim, nossos dias nesses tempos se tornam cada vez mais desafiadores. A vida humana é cada vez mais desafiadora. Mas, mesmo sabendo que esses perigos que corremos, eles vêm todos os dias, diz o salmista que Deus está no nosso meio. E se Deus está em seu meio, ela não se abalará, sua vida não se abalará. Desde o amanhecer, Deus a socorrerá. Mesmo nos perigos, meu irmão, minha irmã. Se Deus está contigo, você não se abalará. Se Deus está contigo, você sabe que a tua vida Ele socorrerá. Ainda que as lutas e as guerras venham contra você, diz o salmista que Deus acabará com as guerras até os confins do mundo. Quebrará o arco e esmagará as armas, e queimará os escudos ao fogo. Todos aqueles que levantam armas, aqui o texto aqui está falando literalmente de guerras de uma nação contra outra, que é o que nós estamos vendo, infelizmente, nesses dias atuais. E sempre vai existir até o dia da volta gloriosa do Senhor. Mas vamos para um contexto espiritual, meu irmão, minha irmã. Essas guerras são as guerras que o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus faz contra nós. E se nós estamos em Deus, Deus nos socorrerá, como diz aqui o versículo. E Ele acabará com as guerras. O inimigo pode vir do jeito que vier, mas se você está com Deus em teu favor, como aquele que combate por nós, aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, e essas armas forjadas irão cair por terra. Os arcos serão quebrados, as armas esmagadas, os escudos serão queimados. Pode vir ideologia, pode vir o que for, vãs filosofias. Se nós estamos em Deus, essas armas não prevalecerão. E aí é onde nós temos que entender, e o que os ateus, os agnósticos, os descrentes em Deus, na fé, na religião, tentam nos criticar e nos atacar e fazer guerra nesse sentido também. Se esse Deus é bom e se Deus é amor, por que Ele não acaba com as guerras no mundo? Porque se existem guerras no mundo é porque existem guerras dentro de nós. Existe um mal que leva a essas guerras, que leva a essas violências, que precisam ser combatidas e vencidas dentro de nós mesmos, porque existe uma arma poderosa de guerra dentro de cada um de nós agindo, se chama pecado. Quem faz guerra não são santos, quem faz guerra são pecadores. São homens de coração mau, pervertido, induzidos pelo inimigo. Quem faz guerra contra o pecado, esse trabalha pela paz, esse trabalha pela harmonia, pela comunhão. Nós, como cristãos, nós somos combatentes. Nós abrimos guerra, sim, todos os dias, mas é contra o pecado que quer nos enredar para desprezar a vida e realizar atrocidades. Se nós deixarmos, se o pecado prevalecer em nós, nós somos capazes das piores atrocidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse salmo ele vem dizer que existe uma guerra contra nós. Eu repito mais uma vez. E a guerra hoje é contra a vida, é contra o próprio ser humano. Nunca o ser humano odiou tanto o próprio ser humano.
E o inimigo que odeia a obra-prima da criação, como diz o Catecismo da Igreja Católica, que somos nós, ele não vai cessar de combater para fazer o seu intento acontecer, que é nos destruir. Mas o Senhor, como diz aqui, Ele está em nosso meio e nós não nos abalaremos. Desde o amanhecer, Ele nos socorrerá. Acerque-te do Senhor, acerque-te de Deus e combata essas guerras de todos os dias, exteriores e interiores. Repito, que é em primeiro e antes de tudo, contra o pecado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, paz e bem.